Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós temos aqui o apóstolo Márcio Ferreira como convidado. É uma honra Prazer tê-lo senhor nosso. aqui. Antes de iniciar o bate-papo, eu preciso falar de alguns apoiadores que têm feito isso aqui acontecer, né? Um deles é o Kevin Tenório, consultor de vendas da GAC Veículos, que é da Mercedes. Se você quer comprar um carro elétrico, ele é especializado na área de elétricos da Mercedes. Se quer comprar seu carro elétrico, procura ele, a gente vai deixar o Instagram dele aí. Tem a sandubaria do Natan, hoje não vai mandar o lanche porque agora estamos gravando à tarde, não tem como. Tem a Costura Zil, a Juliana Meligoni, Storymaker. Tem o Pastor Douglas, o Pastor Tyron e o Raí do estúdio aqui que a gente tá gravando. E é isso. Galera, hoje eu tô aqui com essa liderança, que é o apóstolo Márcio, e tem muita coisa que eu quero conversar com ele, eu tenho muitas dúvidas pessoais, mas eu vou tentar não me ater às minhas dúvidas pessoais, vou trazer dúvidas que muita gente tem, inclusive eu consegui eu consegui extrair, né, da internet dúvidas reais de pessoas reais. E a gente vai ter esse tempo aqui de bate-papo com o apóstolo. E eu tô um pouco ofegante hoje, mas não é nervosismo por conta do apóstolo, apesar de que. Mas eu realmente tô um pouco ansioso desde ontem. Mas são outras questões, algumas notícias aí que quem é mais próximo já tá sabendo. Papai. Oh, parabéns. Primeira mão. Parabéns ao time. É. E boa parte das minhas dúvidas eu tem a ver com isso. É, mas a primeira, vamos conversar devagarinho. Eu quero conhecer um pouco da história do senhor, né? O senhor hoje é apóstolo, é líder do Ministério Betel, mas eu queria saber como tudo começou. Se o senhor na sua vida já teve um período onde. Posso chamar de você? Se você na sua vida já teve um período que andou longe dos caminhos, né? Do Senhor, se sempre já, desde cedo, já andava no Evangelho. Conta um pouco aí da tua história. Em primeiro, assim, é, grato, né, pela oportunidade de podermos bater esse papo, né, estarmos juntos aqui, compartilhando. E nós somos, na verdade, frutos, né, Tá desse, bem de, direcionado, sim. de compartilhamento, né? Compartilhamento. Então, eu nasci lá cristão. Na verdade, eu sempre digo que eu sou a terceira geração, minhas filhas já é a quarta geração da família em relação à questão da fé, de servir a Cristo. Mas, como todo adolescente, em um período da minha história, né, terminei desgarrando um pouco, saindo. Mas sabia e tinha um temor de Deus, tinha princípios, tinha fundamento. Até que um dia não tive mais como fugir daquilo que é chamado de Deus para minha vida. E, e retornei exatamente já dentro de um mover de avivamento, né? Que Sim. é esse mover celular. Antes nós éramos de uma igreja tradicional e quando eu retornei, já retornei dentro dessa chamada, estava nascendo esse ministério, né, através da vida do apóstolo Luiz Pereira. E minha mãe sempre muito envolvida e estava nascendo esse ministério. Foi quando eu terminei retornando e eu sempre digo que a minha conversão se deu no encontro com Deus. Sim. E ali, a partir dali, através de meu sim, Deus começou a trabalhar. E terminei, alguns anos depois, de formação, de crescimento em São Miguel, terminei sendo enviado para Rio Largo para atender, na verdade, um pedido de assistência, de apoio de alguns irmãos que estavam saindo de uma determinada denominação e estavam querendo, de certa forma, essa cobertura, esse acompanhamento. Como eu tinha acesso, conhecimento com alguns, eles entraram em contato e eu vim. E nós iniciamos o trabalho aqui, na verdade, com 6, 8 pessoas, Sim. né? E a partir daí, 6, 8 pessoas que você fala dentro do que eram membros da igreja ou 6, 8 pessoas de liderança da igreja?
Na verdade, eram pessoas que eram líderes, né? Sim. Na igreja que faziam parte e saíram. E nós começamos o trabalho, né? E foi um trabalho de início assim muito árduo, porque quando você termina saindo de um determinado lugar, é a mesma coisa que acontece em uma separação, né? Há danos que se causam, né? Na Sim. alma, de, de feridas, e nós precisamos um tempo para tratar esse pessoal. Mas a partir daí, iniciamos esse trabalho aqui em Rio Largo, fizemos agora 16 anos de igreja e temos visto assim resultados extraordinários de Deus, né? Hoje a igreja Betel Rio Largo, Betel Casa de Oração, como preferir, para a glória de Deus tem sido um referencial Sim. em Rio Largo, mas também em Alagoas, principalmente no que diz respeito à visão celular, né? A questão do ganhar vidas, do evangelizar, a questão da adoração, do louvor. Então, iniciamos assim. Até aqui, Deus tem nos abençoado, né? É verdade. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho algumas dúvidas sobre essas questões. E eu também vim de igreja tradicional e às vezes as pessoas me perguntam, tu faz parte, tu congrega em que igreja? Eu digo Betel. Aí o pessoal pergunta, é batista? Eu digo, não. É ministério individual. É isso, é assim mesmo que responde? Não, porque tem uma Betel Batista. Tem, né? A Batista, ela tem uma forma de trabalho, né? E a igreja, ela tem uma certa autonomia, eles têm diretores, né? Cada igreja tem a Sim, sua presidência, a sua diretoria, eles terminam anexando um novo nome para diferenciar. Betel, aí tem Batista Batista, Betel, tem Batista Vida, tem outras Koinonia, Batistas, Koinonia, né? né? Tem diversas ramificações da Batista, posso dizer assim, né? Mãe, né? Sim, sim, Original. sim. E aí as pessoas muitas vezes confundem porque tem uma Batista Betel. Então É. nós somos da linha, viemos da dissidente da Assembleia de Deus. Então, quando eu era criança, eu sempre ouvia as pessoas falando, Deus falou comigo, principalmente quando eu estava na igreja, e as pessoas iam iniciar a palavra, dizia, eu vinha no meio do caminho e Deus falou comigo, enfim. E aí eu ficava imaginando como era Deus falar com as pessoas. Eu imaginava que era uma voz. E aí, ao mesmo tempo que eu imaginava isso, eu me via naquela situação e disse, pô, Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi essa voz. E eu nunca ouvi Deus falando com a minha mãe. Eu ficava, é, Mas aí, beleza. Quando passou o tempo, eu andei afastado do evangelho e aí eu retornei já lá no Ministério Betel. Eu me voltei para Cristo. E aí eu passei por um período onde eu tava muito fervoroso, sabe? Fazia devocional, jejum, pelo menos 2 vezes na semana. E foi um momento onde eu orava muito. As minhas orações eu pedia para que Deus me ajudasse a percebê-lo em cada detalhe. E aí eu comecei a identificar o que era a voz de Deus, pelo menos comigo, porque eu não sei se com todo mundo é assim. Comigo vinha como se fosse um pensamento, por exemplo, uma coisa que eu sempre me perguntava e não tinha resposta, e agora a resposta vinha na minha cabeça mesmo, como se fosse um pensamento meu. E aí eu ficava, pô, isso aqui é Deus. E aí, beleza. Eu comecei a ter experiências através disso. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui. Certa vez eu tava em jejum e eu tava indo a Maceió. E aí, no meio do caminho, eu senti Deus falar assim: eu não quero só o teu jejum. Eu quero que hoje você mate a fome de alguém. E aí veio esse negócio na minha cabeça, né? Um feeling assim. E aí eu botei Deus à prova, né? Eu fiz assim: Deus, se foi o Senhor, me mostra a pessoa que eu tenho que alimentar. E aí eu fui resolver o que eu tinha que resolver. Quando eu parei pra almoçar, parei ali no Graciliano, véi, tinha uma pessoa lá caracterizada de mendigo. Pra não deixar dúvidas na minha cabeça. O cara com a bolsinha nas costas, roupa rasgada, o rosto sujo.
Aí eu, é a resposta. Aí eu fui lá, meu irmão, já almoçou hoje? O cara, não, bora ali almoçar. Aí almoçou na mesma mesa, a gente lá, enfim, beleza. Fui começando a ter experiências assim, né? Isso agora, depois de velho, acho que já uns 27, 28 anos. Mas eu nunca tinha, não sabia discernir o que era a voz de Deus e também nunca tinha ouvido. Hoje, esse projeto aqui, eu acredito que foi a voz de Deus que eu consegui abstrair, porque eu consegui extrair, no caso, e eu consegui perceber no momento de barulho. Apesar do barulho, Deus ainda fala, só que às vezes a gente não escuta, né? Isso. Mas nesse momento eu consegui extrair porque já era um pensamento que tava na minha cabeça e eu não botava pra frente, e aí dessa vez aí, tudo caminhou da melhor forma, assim, pessoas foram entrando no projeto, acreditando, e eu acredito que esse projeto tem a voz de Deus. É, mas eu queria perguntar ao senhor, como que a gente faz para identificar a voz de Deus, né? Se a gente tem que sair do barulho para isso. Não sei. As coisas que você falou, né? Discernir. Discernir a voz de Deus. E muitas vezes discernir a voz de Deus no meio do barulho. A palavra de Deus diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma é sem propósito. Cada um tem a sua finalidade. Nós olhamos um homem como Elias, por exemplo. Elias viveu um tempo, vamos dizer assim, intenso. Intenso, onde ele viu o poder de Deus, onde ele viu Deus usá-lo de forma tremenda. E inicia esse processo exatamente quando Elias olha para a condição do povo e vê o povo em uma inconstância muito grande, né? Dúbio na fé. Uma hora servia a Deus, outra hora não, uma hora acreditava em Deus, outra não. E Elias chega e diz uma palavra, ah, libera uma palavra e diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover. Dura 3 anos e meio essa questão de Elias, por essa palavra que ele diz, segundo a minha palavra. Só que um profeta, ele sempre foi alguém reconhecido por estar alinhado com o coração de Deus. Aqui Elias, ele sentiu o coração de Deus. Nós não vemos a palavra dizendo em nenhum lugar que Deus falou com Elias para que ele pudesse se mover assim. Mas ele, segundo a minha palavra, não vai chover. Como um profeta anda alinhado com o coração de Deus, então Elias sentiu o coração. Um, houve uma, houve uma maneira, houve uma forma aonde Elias conseguiu ouvir o coração de Deus e daquilo que ele ouviu no coração de Deus, ele tomar um posicionamento. Enfim, isso é uma das coisas que nós já podemos ver, a maneira como Deus fala. Abrindo parênteses aqui, eu lembro que quando eu vim para Rio Largo, eu tinha ministerialmente, eu estava muito bem estabelecido em São Miguel dos Campos, né, em relação a discípulos, em relação a chamado, a ministério, na área de adoração, do louvor, que é uma linha, que eu me identifico muito, é um chamado. E foi quando eu vim para São Miguel e vim para Rio Largo. Quando eu vim para Rio Largo, na época, o meu líder, o apóstolo, chamou para mim, chamou e perguntou: e aí, você quer ficar onde? Você quer ficar aqui em São Miguel? Eu já estava com essas duas frentes de trabalho. Rio Largo já estava crescendo, já tinha um número de discípulos, né? Mas eu não tinha tempo integral aqui, não conseguia dar conta, porque eu tinha também atividades em São Miguel. E quando ele me perguntou, eu disse: apóstolo, eu não tenho uma palavra de Deus. O Senhor é a liderança sobre a minha vida. Então, o que o Senhor falar, eu vou entender como boca de Deus para mim. Porque é uma outra maneira de Deus falar. Tá? Usa aqueles que Deus tem colocado sobre a nossa vida, a direcionar a nossa vida. Né? E, e ele chegou para mim, não. Eu senti que no momento ele queria que eu permanecesse aqui, ou em São Miguel, mas uma semana depois mudou. Mudou a situação, a pessoa que viria para aqui não pôde mais vir, enfim, eu Sim. vim. Para de vir para aqui, eu teria que abrir mão de tudo lá. Foi isso que eu fiz. Vim iniciar algo aqui. Mas eu não vim porque eu recebi uma palavra.
Eu vim em obediência à direção que a minha liderança me deu. Só que quando eu estava aqui há 2 meses, eu sou original de Rio Largo, né? Eu nasci e me criei aqui e estava há uns 25 anos em São Miguel, mais ou menos. Minha família é toda daqui. E eu lembro que um dia, eu chegando ali no centro de Rio Largo, tem uma rua que eu morei por muitos anos, que a minha avó morou por muitos anos, que a minha tia morava. E quando eu ia entrando nessa rua, na casa da minha tia, veio aquele sentimento no meu coração de alguém que está fora de casa por muito tempo e está retornando. Veio aquele sentimento de paz, de aconchego, de acolhimento. E ali eu entendi que era Deus falando comigo, confirmando que era a direção dele para a minha vida. E eu nem vinha questionando isso. Só que Deus, ele sabia do que eu estaria enfrentando mais à frente, as lutas, né, as guerras, as batalhas, que é você iniciar, começar algo. E não foram poucas. Deus sabia de que de tudo isso que iria acontecer, então ele trouxe essa confirmação ao meu coração. Porque hoje, o que me sustenta, estar aqui hoje, estar vencendo, estar lutando, chegar onde chegamos hoje, foi a palavra que eu recebi de Deus. E que se você perguntar, ele falou aos seus ouvidos? Não. Mas ele me trouxe sentimento no coração e eu discerni que era Deus falando comigo. E essa palavra me sustenta. E nas horas que a alma, nas horas que de alguma forma você pensa, porque nós estamos sujeitos a Sim. isso, por mais que nós não venhamos a fazer aquilo que pensamos, mas muitas vezes o pensamento ele brota, né? Pode ser muitas vezes uma seta, mas às vezes que veio assim um sentimento de dizer, não, parou, não dá mais, eu vou desistir, essa palavra me sustentou. Essa palavra que eu digo que nasceu do meu coração, que Deus gerou no meu coração de paz, de uma forma muito evidente de Deus falar. Você vai ouvir na vida de muitas pessoas esse testemunho. Como você sabe que Deus falou? Ah, porque eu senti paz. Porque Deus, quando Deus está agindo, ele não age através de lutas, de batalhas. E Elias é esse exemplo. Elias sai dali, profetiza, passa 3 anos e meio sem chover, ele aparece de novo. Ele aparece agora dizendo o seguinte: Acabe, reúne todos os profetas que você tem aí, lá no Monte Carmelo, e nós vamos lá. Porque hoje nós vamos definir quem Deus é. E aquele Deus e o Deus que responder com fogo, observe bem isso. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então Elias ele determinou uma forma como Deus deveria falar para que o povo pudesse entender quem era Deus. Se era Baal ou se era Deus verdadeiro, né? E nós sabemos o final da história. Depois de quase meio-dia, os profetas de Baal ali, de Azera, tentando, lutando, se cortando, e Elias até debochando, e não tendo resultado, Elias vai restaurar o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício, ainda faz uma cova como medida quem vai semear, joga ali 4 cântaros 3 vezes, e ele ora. E a oração de Elias não é uma oração demorada, né? Quando nós vamos ler, está dizendo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Para que fique sabido que tu és Deus sobre Israel, envia fogo do céu. E o texto diz que uma bola, né? Imagine o cenário que foi naquele dia. O céu de repente ficar vermelho, uma nuvem ficar vermelha e descer fogo do céu e consumir tudo que ali estava. Elias, quando vê isso, né, que todo o povo agora diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele desce lá no pé do monte, mata os profetas todinho a fio de espada e diz a Acabe, pode correr porque vai chover. Ele começa a gerar isso. Ele começa a gerar isso buscando em Deus, porque ele libera uma palavra, porque ele vê que os céus se rasgaram, se abriu, e ele vai gerar aquilo que ele declarou. Vai chover. Ele começa a orar. Ora a primeira vez, manda o menino olhar, nada. Volta, começa a orar de novo. E o texto diz, né, que ele o posicionamento dele era como alguém que iria parir, colocava a cabeça entre os joelhos, porque ele estava gerando algo, querendo uma resposta de Deus. E a segunda vez, Deus, ele mandou o menino subir, não viu o sinal. Terceira, quarta, na sétima vez, o menino volta e diz assim: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão
de um homem. Você vê num céu, né, que é uma dimensão muito grande, né? Sim. Se você olhar de horizonte a horizonte, muito grande. O menino diz, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É específico no que diz. Ou seja, era apenas um sinal. Mas o sinal foi suficiente para Elias entender que era Deus que estava falando. Deus também fala através de sinais. Eu sempre digo a alguém que está orando sobre algo, eu falo muitas vezes isso, por exemplo, jovens que vão começar um relacionamento, querem iniciar um relacionamento, eu sempre oriento o seguinte, olha, orem para saber a vontade de Deus para a vida de vocês. E não orem nem se é a pessoa. Comece a orar para saber se é o tempo de Deus. Porque além de saber se é a pessoa, é importante saber se é o tempo de Deus. Porque muitas vezes pode ser a pessoa, mas pode não ser o tempo de Deus. Sim. E a gente precisa estar alinhado com o tempo de Deus, porque de onde vem exatamente a recompensa, a bênção. E eu sempre digo o seguinte: agora, observe não apenas, não fique só atento a uma voz audível de Deus. Porque muitas vezes Deus está falando, trazendo sinais. E que sinais é? Comportamento na vida do outro. Veja como é o comportamento do outro, veja como ele é o comportamento dele com os pais, veja como ele é o temperamento, veja como ele trata as coisas, porque aí Deus pode estar falando também com você. De que forma? Perguntando a você. Você terá capacidade de suportar isso, de conviver com isso, de perdoar isso, de ter ao seu lado uma pessoa dessa forma? Você tem estrutura para isso? Então Deus muitas vezes está falando através desses sinais. E as pessoas muitas vezes não entendem. Elias entendeu e discerniu. É o que eu preciso. Então ele corre e diz a Acabe, vai chover. E vem uma grande chuva. Quando termina tudo isso, repare só, esse homem que viveu tudo isso, ele primeiro profetiza, segundo a sua palavra, e eu creio porque ele discerniu o coração de Deus, ele sentiu o coração de Deus, que é esse sentimento que muitas vezes nós temos no coração, aí eu senti no coração. O sentir no coração, muitas vezes é Deus falando ao seu coração. Ele fala, profetiza sobre isso, Deus, sobre minha palavra não vai chover. Gera todo esse contexto de avivamento, primeiro de confronto, de arrependimento, e ele vê como Deus responde, Deus estava falando, e agora um sinal, ele também discerne que é Deus. Mas quando ele pensa que agora vai descansar, o povo estava resolvido, descansado, agora era um povo temente a Deus, que havia definido que era Deus o seu Senhor, Jezabel se apresenta e diz, olha, diga a Elias que assim como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Com aquele homem que parecia tão ousado, corajoso, ele agora teme, ele tem medo, ele foge, porque há um cansaço que se gerou, né? A gente nunca olha para isso. Há um esgotamento que Elias vinha em uma grande sequência de atividades e atividades. Ele corre, vai até um pé de zimbro, se coloca lá e ele faz uma oração. Ele diz, eu sou melhor do que meus pais. Fiquei só eu, ficou somente eu de todos, só é melhor morrer. E ali Deus, naquele período vai, envia o anjo, alimento, acorda ele, coma, bebe, depois vem de novo com o alimento, manda ele comer e beber, e com esse alimento ele caminha 40 dias e entra na caverna. Na caverna ele fica. E Deus diz a ele, Elias, eu vou falar com você. Só que Elias tinha já tinha criado uma maneira, né, um modelo de Deus falar. Imagina, ele está no Monte Carmelo e de repente o céu se rasga e desce uma bola de fogo, consome tudo. Imagina o estrondo que não aconteceu ali. E Elias, quem sabe, pela agitação da alma, isso fala muito também, que na medida que se encontra a nossa alma, a nossa tendência é esperar, aguardar algo de acordo com isso. Só que Deus, ele não, eu posso dizer assim, ele não se move no mesmo ritmo que nós, na mesma maneira de pensar. Ele esperou, e aí viu o trovão, ele achou que era Deus, não era. Sim. Viu a tempestade, ele achou que era Deus, não era. Viu o relâmpago, ele achou que era Deus, não era. Quando veio o silêncio, uma brisa suave,
Deus falou. Eu tenho essa impressão comigo de que às vezes a gente, pra ouvir Deus, a gente tem que se colocar em silêncio. No caso, se desligar mesmo, se desintoxicar do celular, se afastar das pessoas. Eu acho que a gente não tem feito isso e a gente tem cada vez mais se ocupado, tá sempre rodeado de gente, sempre festa, som alto. Você tá em casa sozinho, você não consegue ficar no seu próprio silêncio. Você liga a televisão para fazer barulho, liga o som. E a gente evita esse silêncio e evita, consequentemente, ouvir a voz de Deus. O Douglas, ele fala uma frase, não é bem uma frase. Ele fala que a voz de Deus ele faz um paralelo entre a voz de Deus e a voz de uma mãe. Ele diz que a diferença é que a mãe, ela aumenta seu tom e Deus baixa o tom. Por exemplo, a mãe, quando ela fala com você, ela fala. Primeira vez ela fala gritando, Márcio! Segunda vez, Márcio! Não, a mãe vai aumentando o tom. A mãe vai aumentando o tom. A mãe fala, Márcio, você não escuta. Aí ela, Márcio, Márcio! Aí você escuta. A voz de Deus é diferente. Deus começa falando, Márcio, aí você não escuta. Márcio, Márcio. Aí, e cada vez mais com esse barulho, né, a gente não consegue identificar. E a gente não se coloca numa situação de, de desconforto mesmo por conta do silêncio, né? A gente evita. Porque se a gente se colocar numa situação de silêncio, a gente começa a ouvir as vozes da nossa própria mente, as nossas próprias perguntas, e a gente não quer ouvir as nossas próprias perguntas porque a gente tem medo de se conhecer. Eu, eu tenho essa percepção de que quanto menos a gente se coloca num lugar de silêncio, menos a gente escuta a voz de Deus. Quanto menos se coloca no lugar de silêncio, menos você Quanto escuta. menos a gente se coloca num lugar, tipo, num quietinho, num lugar de silêncio, quanto menos a gente se coloca, quanto mais a gente se coloca, isso. Porque o que é o silêncio? O silêncio é a falta de ruído, de som, de barulho. O silêncio, como eu disse, e assim como a palavra de Deus é pedagógica, o silêncio também é pedagógico. Quando parece que Deus está em silêncio, na verdade, ele está trabalhando, está agindo. Quando nós olhamos para a cruz, por exemplo, nós temos uma oração ali de Jesus, né? Filho dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Porque houve um silêncio de Deus em relação a todo o contexto que Jesus ali estava passando, enfrentando. Parecia que ele estava abandonando, né? Mas na verdade não estava. Deus estava trabalhando, na verdade, esse silêncio de Deus trabalhou para que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje vivendo e Sim. podendo gozar de uma nova vida, né, de uma eternidade, exatamente porque Deus não para no silêncio. O silêncio de Deus, ele é pedagógico porque ele nos ensina aqui a depender de Deus, a confiar em Deus e a descansar nele. Há uma palavra que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Interessante que primeiro vem o se acalmar, o se aquietar, o silenciar o que? Exatamente ruídos, vozes, barulhos, que muitas vezes nos impede de discernir Deus no silêncio, né? Na calmaria, na brisa suave, como foi com Elias. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, muitas vezes, nós sabemos e reconhecemos Deus quando há uma quietude, quando há um silêncio. O silêncio, ele é como uma pausa constrói uma melodia, né? Se você vai ver uma música, né, uma harmonia, uma melodia, ela tem esse silêncio. E a obra completa, ela se torna agradável aos ouvidos, né, desejável, muitas vezes, quantas composições lindas, maravilhosas, né, que enchem a nossa alma, ministram a nossa vida, mas também é construído dos silêncios, que são aquelas pausas que se tem. Então, é, essa é uma luta nossa, porque nós queremos ouvir, né?
queremos algo concreto. E aí é o que é onde a nossa fé precisa estar atuante. Porque o que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu já Já. recebo, já vivo como se tenho. É um paralelo como se fosse silêncio, né? É entender que mesmo que não esteja ouvindo, Deus está falando. Muitas vezes Deus não está falando agora, porque ele já falou antes. E eu preciso trazer, Deus, em relação a determinada situação, a determinada área, o Senhor já falou, é trazer à memória isso. Porque muitas vezes nós estamos querendo que Deus fale aquilo que ele já falou. E Deus está dizendo assim para você: eu já falei. Se você procurar, buscar a última palavra, você vai ver que foi a palavra de direção para esse tempo. E a gente muitas vezes não entendeu isso. Então, pensamos que Deus está em silêncio, que Deus não está falando, mas Deus já falou. É, o silêncio, ele, no caso, ele não necessariamente significa ausência, né? Nada. Porque o que eu quis falar quando eu perguntei aquilo mais anteriormente é que hoje, por exemplo, a gente acorda, já pega o celular, já vai ver WhatsApp ou Instagram, e aí a gente sai para trabalhar, e aí tem as ocupações do dia, e aí a gente chega em casa, liga a televisão, e a gente não se coloca numa situação que é para ouvir, né? Não, a gente não se coloca nessa situação de ouvir a Deus. Então, é justamente isso mesmo, né? No caso, só para reforçar, é isso mesmo. Quanto menos a gente se coloca numa situação de silêncio, menos a gente escuta, Isso. né? Tem muita gente que, que, que se questiona isso, né? Como foi a pergunta que a menina fez aí, Juliana? Ela viu ali. Como ajudar alguém que está vivendo esse silêncio e se sente rejeitado por Deus? A Aniele Cavalcante fez essa pergunta. Repete para mim, por favor. Como ajudar alguém que está vivendo esse silêncio e se sente rejeitado por Deus? Primeiro assim, Deus não rejeita. Eu sei que é um sentimento que nós geramos, mas Deus não nos rejeita. É só nós olharmos para a obra de cruz. A obra da cruz revela exatamente o quê? Aquilo que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a nossa leitura sempre vai ser essa, né? Quando nós queremos ouvir Deus, mas não ouvimos, ou acreditamos, né, que Deus não está falando. E aí o que acontece? Nós achamos que Deus está rejeitando, que Deus não está atento, que Deus não fala comigo, fala com outros. Esse é o sentimento natural humano, né, da alma humana. Só que, como eu já falei aqui agora há pouco, nós criamos muitas vezes uma metodologia de como Deus tem que falar. Nós criamos, e muitas vezes até inconscientemente, né? Para que seja Deus, tem que ser dessa forma. Para que seja Deus. E o que acontece? Eu não sou nada, não sou contra isso, na verdade. Eu sou contra o fato de você se mover por isso. De que o que acontece é que muitas pessoas estão de ciclo de oração em ciclo de oração buscando profecia. Tá? Não estou dizendo que Deus não fale, que não use profetas, mas são pessoas que muitas vezes se tornam dependentes disso. E por quê? Porque criaram uma maneira de como Deus deve falar. Eu só aceito que é Deus, ou só recebo que é Deus se houver, eis que te digo. Eis que te digo, se Deus usar alguém diretamente, ou se Deus falar o meu coração diretamente, então Deus está falando comigo, Deus não me rejeitou. Na verdade, Deus tem formas, né? E não é uma apenas de falar. Deus tem maneiras de falar, é só você olhar o ambiente, né? É só você olhar o contexto. Por isso é muito importante que pessoas que se têm o sentimento
possa estar em convivência, em relacionamentos, por dizer assim, em comunhão, né? Ah, porque nesses lugares Deus também fala através de pessoas, fala através de testemunho, fala através de acontecimentos que acontecem com o outro, tá? E que se você discerne, você vê como resposta de Deus para aquilo que você está buscando, orando. Então, a grande dificuldade está aí, de muitas vezes nos acharmos rejeitados por Deus porque Deus não está falando ou está em silêncio. A verdade é que nós é que não estamos ouvindo a maneira e a forma como Deus está falando. Então, a palavra discernir, e aí eu reporto de novo a questão de Elias, né? Porque nós temos três situações diferentes, né? Na verdade, em quatro situações diferentes. A primeira, quando ele diz sobre a minha palavra não vai chover. Isso revela que Elias sentiu a questão espiritual, o ambiente espiritual e sentiu o coração de Deus, precisou intervir. Nós vemos como Elias viu Deus falar de forma tão estrondosa, né, quando abriu os céus e o fogo veio. Viu Deus falar por um sinal, né, ou seja, usou um sinal no contexto, né, vamos dizer, eu posso dizer assim, até da natureza, de uma nuvem para falar com Elias, e Elias discerniu. E quando Deus falou no silêncio, quando a alma de Elias se acalmou, quando Elias se aquietou, ele conseguiu ouvir Deus através de uma brisa. O que é uma brisa? Um sopro. Então é importante que quando pessoas se sintam assim, eles possam observar o ambiente, possa discernir, porque como eu disse, numa palavra, num momento como esse, né, onde estamos falando da palavra de Deus, Deus está falando. Deus está falando com pessoas hoje. Deus está falando com pessoas nesse momento. A questão é você discernir a voz de Deus naquilo que está sendo hoje colocado aqui, né? Para que aí você realmente tenha e sinta, né, acolhido pela voz de Deus. Deus não rejeita, né? Na verdade, ele nos atrai, ele nos chama para perto. Só que Deus tem forma, a maneira, o jeito de falar. E a minha oração é que uma hora ou outra nós possamos discernir e descobrir isso. É, se eu não me engano, Jó também passou por esse momento, né? Jó, De silêncio. Quando ele, quando ele começa, você provavelmente vai saber melhor do que eu. Mas tem um momento que ele começa a questionar, né? Deus, e aí Deus vem e bota ele no lugarzinho dele, né? Onde estava você quando, isso, né? é, Quando eu criei, sei lá, o firmamento da terra, não lembro. isso. Então, e você vê que o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não estava trabalhando. Eu tenho algo muito interessante, por exemplo, nós olhamos para aquela página em branco, a palavra, né? Aquela página em branco que divide o Novo do Velho Testamento, ou o Velho Testamento do Novo, é conhecido ali como um período intertestamentário. Foi um período onde, entre Malaquias e Mateus, e é onde se diz que não se houve profeta, não se levantou profetas. Deus não falou naquele tempo. Na verdade, Deus não falou da forma e da metodologia que falava antes, através dos seus profetas. Mas se nós olharmos a história, nós vamos ver que Deus estava agindo ali. Nesse período, por exemplo, intertestamentário, que aconteceu e que nasceu, por exemplo, numa das festas, para mim, mais significativas hebraica, judaica, né? Que é a festa de Hanukkah. Essa festa de Hanukkah, ela nasceu a partir de quê? De uma ação de Deus, né? De uma ação de Deus aonde o povo, o império havia sírio havia tomado Jerusalém e havia profanado o templo, havia sacrificado porcos no lugar santíssimo. E havia uma família sacerdotal dos macabeus. E eles se levantaram contra, imagine, um povo
né, se levantou contra um exército, contra um império. Eles conseguiram expulsar esse povo. A festa de Hanukkah ela até celebra isso, a vitória do fraco contra o forte. Deus está falando já aí, né? Que Deus é aquele que toma a causa do fraco, que Deus é aquele que toma a causa do necessitado. E nós vemos que a partir daí eles vão produzir o azeite, vão purificar o templo, rededicar o templo ao Senhor, santificar o templo, que é algo que nós precisamos fazer, entendendo que nós somos templo do Espírito Santo. E quando é profanado, ele precisa ser o quê? Purificado. Esse é um processo que o Espírito Santo faz quando nós aceitamos Jesus, nos convertemos ou nos arrependemos de alguma coisa. Através do batismo. E quando eles foram ver o azeite para acender a menorá, só tinha um frasco que só dava para um dia. E para produzir o novo azeite levaria 8 dias. O que eles fizeram? Vamos acender com esse que tem e vamos preparar o outro. E o milagre aqui acontece, porque aquele frasco que duraria um dia, ele durou 8 dias, até que um novo azeite estivesse pronto. E aí, aonde Hanukkah celebra o milagre. E quem é o milagre? Jesus, porque fala da Shema, que é a lâmpada que não se apaga. Isso tudo aconteceu aonde? Aonde se pensa que Deus não falou. Só que Deus estava falando. E até hoje, em Israel, celebra Hanukkah, trazendo à memória isso exatamente, a vitória do fraco contra o forte, o tempo de milagre, o tempo da rededicação do templo, de consagração a Deus. Tudo isso aconteceu em um período que o homem, né, considera que Deus estava em silêncio. Na verdade, o silêncio de Deus trabalha para fortalecer a nossa fé, para gerar a nossa dependência dele. Como você falou, nós temos necessidades de vozes, de ruídos, né? Acordamos e queremos já, e tal, ligamos. E, e isso muitas vezes revela a condição da nossa alma agitada. E se Deus falar para uma alma agitada, da forma que ela imagina ou criou, ela não vai ouvir, ela vai confundir as vozes. Vai achar que é Deus falando quando não é, e vai achar que quando Deus e não vai discernir quando é Deus falando. Então o silêncio ele é exatamente como eu falei, pedagógico, né? Nos fazer o que parar. Sempre digo, se for orar, tiver o seu tempo de oração, leve a Bíblia, leve um caderno, dobre os seus joelhos e ore, coloque dentro de Deus, né? Coloque dentro de Deus o que você precisa, coloque dentro da sua situação, coloque em Deus quem Ele é. Ore como se nós fôssemos uma oração. Como é que nós oramos? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo. Estamos aqui diante de Ti. Estou aqui diante do Senhor, porque reconheço Tu como Senhor e Salvador da minha vida. Mas o Senhor sabe das minhas necessidades. A gente coloca isso tudo. Mas o que acontece muitas vezes? Nós ajoelhamos, oramos, descarregamos tudo que está dentro de nós e depois o que nós fazemos? Nos levantamos. Levantamos e saímos. E oração, ele é um caminho de mão dupla. É um diálogo. Acho que eu já Você ouvi o senhor falar fala, sobre isso. né? Você fala e o outro ouve. A partir do que o outro ouviu, ele responde. Aí, quando Deus quer falar, aí a gente se levanta, porque não tem tempo. O que é que eu oriento? Depois que você orar, pare um tempo. Silencie. Depois, abra a Bíblia. Leia um texto. Reflita sobre o texto. Questione o texto. E aí você for sentindo como impressão, como sentimento, enfim, o que você for sentindo ali, vai escrevendo. Depois de terminar, vá ler o que você escreveu. É de momentos como esse que nascem palavras poderosas, que nascem instruções poderosas, direções poderosas, que nascem muitas vezes palavras que mudam vidas de outros. É nesses lugares que Deus muitas vezes traz direções para um povo, para uma nação, né? Desses lugares, desses momentos. Só que eu volto para a mesma questão. Muitas vezes nós criamos uma forma.
Se é Deus, tem que ser assim. Eu só entendo que é Deus se for dessa forma. E se a gente pedir uma coisa específica, por exemplo, Deus, faz. Eu recebi uma ligação até sexta-feira, por exemplo. Até sexta-feira da semana que vem, para confirmar isso aqui. E aí essa ligação não chega, e aí você entende como que Deus não falou, não confirmou. Olha, tem, tem o seguinte aí. Deus pode confirmar, nós vemos em Gideão isso, né? Deus chamou Gideão, Gideão estava numa situação tão fraca em relação à fé, à coragem, à ousadia, por todo o contexto que estava vivendo, por 7 anos ali, sendo roubado. E quando Deus falou com ele, ele teve dúvida se era Deus, principalmente pelo que Deus queria fazer através dele, sendo quem ele era. Então, assim, não é possível que seja Deus. Então, se for o Senhor, então que amanhã isso, né, Hum. o novelo esteja enxuto e tudo molhado, aconteceu, ele ainda não teve fé suficiente para crer, porque o que Deus queria fazer era muito grande naquilo que pensava. Então, se for o Senhor, então que o novelo seja todo encharcado, e a terra enxuta e outro estava. Então, Deus pode confirmar. O que acontece muitas vezes é que nós não podemos colocar. É uma linha muito tênue. Aquilo que é para fortalecer a nossa fé e naquilo que muitas vezes é dúvida. Será que é o Senhor realmente? E o silêncio e a questão de Deus falar, muitas vezes, é para gerar exatamente o que em nós? Essa dependência de Deus. Né? Fortalecer a nossa fé. Então, Deus, ele conhece nosso coração. Ele sabe o porquê muitas vezes nós estamos pedindo. Se é o Senhor, se for o Senhor, então, se for o Senhor, então. Mas isso é o quê? Isso é dúvida, é incredulidade, ou isso muitas vezes é uma confirmação daquilo que você ainda precisa ser validado em você. E a questão de Gideão é que ele não se via como Deus estava vendo. Ele, ele tinha essa dificuldade na sua identidade. E quando Deus chega para ele assim, você é homem forte e corajoso, ele olha e diz, quem eu? É você. Por tudo aquilo que Gideão estava vivendo durante 7 anos. Né? Então Deus conhecia o coração de Gideão e sabia que ele não estava fazendo aquilo por incredulidade, por duvidar. Ele estava fazendo aquilo ali para ter essa convicção de quem ele era em Deus e que Deus realmente queria fazer através dele. É importante isso, discernir e fazer prova. Né? Porque está duvidando, não está acreditando. Se a finalidade de Deus muitas vezes é nos levar a essa dependência de confiança, de descanso na direção de Deus. Mas Deus, assim, ele não deixa de responder. A grande verdade é que a gente, por mais que tenha confirmação ou não, a gente acaba acreditando no que a gente quer. Por exemplo, eu vi uma história engraçada do cara que tá no estacionamento e aí ele diz: Deus, se o senhor arrumar uma vaga pra mim agora aqui, a partir de amanhã eu vou pra igreja, eu vou me consertar. Aí na mesma hora ele não termina nem de falar, o carro vai saindo. Ah, Deus, não precisa mais não, viu? Já apareceu aqui. É humanizar, né? Na É, verdade, hoje, assim, a, quando eu falo nós, eu falo nós como seres humanos, né? Humanizamos muito. Claro que nós não podemos espiritualizar tudo, mas nós também não podemos ter uma mentalidade humanista. Essa mentalidade humanista, ateísta, muitas vezes agnóstica, tem sido prejudicial. Isso é evidente que seria prejudicial. Mas eu não posso provocar Deus. Fazer prova de Deus é uma coisa. Né? Malaquias diz isso, olha, trazer os dízimos e oferta e fazer prova de mim. Agora eu não posso provocar Deus. Eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. Preciso entender isso, tá? E então, às vezes as pessoas querem o simples, né? Coisas simples, abdicar muitas vezes do seu esforço,
da sua capacidade, que Deus já nos deu para responder demandas, tá? E fazer como aquelas crianças mimadas que ficam na cama ou no sofá e a mãe tem que fazer tudo. Tem que colocar comida, tal, e da vez tem que levar na boca para comer, porque são mimados. E Deus, ele não quer filhos, nem uma geração mimada. Na verdade, é educativa. Todo o processo de relacionamento com Deus, ela é educativa. É para formar em nós o quê? A estatura de varões perfeitos. Não neófitos. Não menino. Paulo diz o quê? Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Hoje não. Hoje é diferente. Então, nós precisamos subir essa escala de relacionamento com Deus. E o silêncio, entender o silêncio, né? É, é um papel extremamente importante nisso. O papel que o deserto na Bíblia ele traz, às vezes a gente entende o deserto apenas como um lugar de sofrimento, mas às vezes o deserto é também uma situação onde você vai se colocar lá numa situação onde você quer se afastar da multidão. O Ou deserto é um lugar de adoração. deserto? É, porque se você olhar, adoração é serviço. Adoração não é aquilo que muitas vezes pensamos, louvor, cantar, não. Sim, sim, É sim. atitude, é um comportamento, como você age. E a direção de Deus sempre foi clara para o povo e para Faraó: deixe meu povo ir para me servir do deserto. Porque o deserto ele tem o objetivo de provar o coração, de saber em quem realmente nós dependemos. Jesus passou pelo deserto. Quando ele terminou o seu tempo de tentação, o que é que o diabo apresenta para ele logo? Se tu és filho de Deus, coloca em xeque a identidade. Olha que Jesus tinha ouvido há pouco tempo o céu se rasgar no batismo e dizer: esse é meu filho, em quem tenho prazer. Só que é que o diabo lança logo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, tu está com fome? A resposta de Jesus está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo estava tentando fazer ali? Provar o coração de Jesus. No deserto foi a mesma coisa. O deserto ele faz, na verdade, uma separação, né? Uma peneira Sim. no coração do homem. E interessante que é revelado ao próprio homem. Eu queria. Moisés chega a escrever no Salmo, né? Deus, a palavra do Senhor nos provou. Por isso que eu estava dizendo, acho que em off, né? Que o lugar onde nós mais conhecemos a Deus não é no começo e nem é no fim. O lugar onde mais conhecemos a Deus é no processo, no meio. Onde Deus mais fala, Deus mais se apresenta, Deus mais se revela. Olha que interessante. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém para Emaús, por quê? Porque viram que tudo aquilo que eles tinham colocado a expectativa, né? Aquele que queria trazer liberdade, aquele que trazer salvação da opressão de Roma, agora estava sepultado. Tudo aquilo que Jesus falou parecia que não tinha falado, porque Jesus passou 3 anos e meio falando: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Jesus vinha falando 3 anos e meio, mas parece que estava entrando no ouvido e E saindo saindo no pelo outro. outro, Eles né? estavam entendendo isso. E Deus está falando. Quando isso acontece, eles estão se movendo para Emaús. Estão saindo de Jerusalém para Emaús. De repente, Jesus encontra com o caminho e vai conversando com eles, perguntando: por que vocês estão assim, abatido, triste? O que aconteceu? Porque você não ouviu, você não morava aqui, você é um estrangeiro, não ouviu o que aconteceu, o que fizeram com Jesus, o profeta, que mataram e tal. Aí Jesus começa a dizer o que para eles? Mas os profetas já falavam, desde Moisés vem falando até chegar no momento. Quando eles vão chegando na cidade, que Jesus faz, que vai, convida Jesus a entrar, Jesus entra, senta à mesa, está ali com eles, e parte o pão, eles reconhecem Jesus. Jesus ali desaparece e eles dizem assim: era por isso que o nosso coração queimava. Olha o sinal de que Deus está falando. Mesmo que eles não estivessem discernindo, havia um sinal. Então, nós sempre vamos, em algum momento, vamos discernir Deus.
Vamos ouvir Deus de alguma forma, de algum meio. Tá? E como eu disse, independente do instrumento, da forma, Deus vai falar. Não como muitas vezes nós esperamos, mas Deus vai falar. Então, nós vemos esses fatos acontecer, né, na história, e nós vemos hoje, nossos dias, do mesmo jeito. E é interessante porque Deus ele tem um padrão. Você olha para a forma e maneira de Deus trabalhar, e ele não muda, ele diz: eu não mudo. Por que isso? Exatamente para nos dar a garantia de que ele é confiável. Eu não já falei no passado? Eu estou falando hoje. Eu não já falei pelos profetas? Hoje eu falo pelo meu filho. O verbo se fez carne. Então, se em algum momento parece que Deus não falou, Deus está em silêncio, olha para Jesus. Olha para a palavra que é Ele, o verbo se fez carne. Né? Você vai ver Deus falando. Então, vamos desconstruir muitas vezes essa maneira, essa forma que nós criamos de Deus falar. Desconstruir isso. Acho que tem um momento que a gente, por exemplo, falando de forma individual, pessoal, no caso, eu acho que em algum momento, eu tive essa sensibilidade de sentir Deus, de perceber Deus nos mínimos detalhes. Hoje eu não tô vivendo essa fase. Hoje eu não tô. Acho que devido aos barulhos que eu venho me submetendo, né? Eu realmente não. Mas o pior que, pensando assim, eu não tenho encontrado dentro de mim um momento, por mais que eu me submeta a um momento de, de devocional, eu não tenho conseguido sentir essa brisa, sabe? A brisa suave, sentir. É como se, é como se eu tivesse, por um momento, andado tão distante que ainda falta muito para poder voltar a sentir isso novamente. E eu acredito que deve ter muita gente se sentindo assim. É que se eu consegue falar pra mim, vai servir pra mim, mas vai servir também pra muita gente. Olha, qual é o canal que se utiliza, quando eu falo canal, fisiológico, que se utiliza na questão de se ouvir? São os nossos ouvidos, né? Ele é o canal que é usado para receber uma mensagem. Assim como nós temos ouvidos físicos, né? Nós também temos ouvidos espirituais. O que acontece muitas vezes é que esse canal está obstruído. Eu preciso saber com quê. Talvez, como eu falei, com muito humano, muita coisa humana, humanismo, né? Muita coisa de preocupações, cuidados materiais, enfim. Ele está obstruído. Se eu não estou conseguindo ouvir Deus, mesmo em uma brisa, eu preciso saber como está a condição desse ouvido espiritual. Nós olhamos para o profeta Isaías, falando de uma geração, dizendo assim: esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Não é possível alguém ter ouvido e não ouvir. É Deus dizendo assim: eu estou falando, mas eles não estão entendendo. Por quê? Porque é uma surdez espiritual, uma deficiência auditiva espiritual. E eu preciso entender isso. O que é que está, de certa forma, trazendo essa surdez ou esse impedimento, esse bloqueio aos meus ouvidos espirituais? Para que eu possa ouvir, discernir, perceber Deus falando. E diante disso, exatamente, discernir o que é tirar, desobstruir. Porque Deus não deixou de falar. Desde a primeira vez, quando Deus disse assim: haja luz, ele continua falando até hoje. E como nós chegamos hoje a esse ponto, de entender que até no silêncio, e citamos vários exemplos aqui, Deus está falando, porque o silêncio, o fato de eu definir silêncio como ausência de ruído, de barulho, de som, isso não quer dizer que Deus não esteja se movendo. Eu estou dizendo que Deus está em silêncio. Eu estou dizendo que Deus não está falando.
porque a minha percepção, meu discernimento não conseguiu descobrir a maneira e a forma que Deus está. Mas não quer dizer que ele não esteja falando. Então, muitas vezes, essa é uma condição que nos encontramos, né? Deus, e os discípulos, né, que nós citamos agora há pouco, andaram com ele, estavam com ele 24 horas por dia, e ele falando, pregando, dizendo, e eles parece que tinham na verdade, eles tinham uma questão do que ouvir e do que não querer ouvir, né? Porque Acho que é isso, quando mas aconteceu, eles não entenderam, estavam desistindo, Pedro voltou a fazer o que fazia antes, outros iam para Emaús, se totalmente por quê? Não foi porque Deus não falou. acho que às Foi vezes porque em algum momento o que Deus estava falando, eles não estavam escutando. a gente não quer ouvir também, né? Às vezes Deus pode, sei lá, Tem que fazer uma limpeza, né? A gente precisa de vez em quando fazer essa limpeza, essa higiene, essa higienização na nossa audição, né? Às vezes aqueles bloqueios que impedem que a gente escute bem, discirna bem, ouça bem. Às vezes pessoas que você está falando como é, tem que estar ali perto de você. Fala uma coisa, você diz como é, repete. Você está ouvindo, não? Já falei não sei quantas vezes, você está ouvindo. É porque é uma deficiência, né? E aí, diagnosticar isso é o primeiro passo. É uma deficiência, não estou conseguindo. Deus está falando, não estou ouvindo, então como devo fazer para que eu possa ter a minha audição liberada, eu possa ouvir Deus falando? E os meios para fazer isso e o maior é exatamente o Espírito Santo. E é algo extremamente importante isso, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu não estou ouvindo, a minha fé está totalmente comprometida. Eu não vou ser alguém de fé. E fé em quê? Na palavra de Deus. Então, é um canal que tem que estar totalmente desimpedido da minha audição espiritual. Bartimeu perdeu a visão, mas ele perdeu a capacidade de ouvir. E foi exatamente a capacidade de ouvir que fez com que ele pudesse ser curado da visão. Porque ele discerniu Jesus passando naquele dia. Então, nossa visão precisa, a nossa audição precisa totalmente estar afinada, alinhada, limpa, liberada para que Deus fale. Então, o que é que está ocupando a minha audição? O que é que está ocupando os meus ouvidos espirituais que não estão permitindo ouvir o que Deus está falando? Então, essa é a primeira pergunta que todos têm que fazer quando há essa dificuldade em alguma coisa. E a gente ocupa muitas vezes nosso ouvido com tantas coisas, tá? Com tantas mensagens, com tantas coisas que não trazem crescimento, que não trazem avanço. Nós ocupamos muito isso e não conseguimos. Depois vamos reclamar, Deus não está falando, eu não estou ouvindo, porque o ouvido ele é porta para a alma, assim como os nossos olhos. E, e se entrou na nossa alma, né? É uma semente que precisa ser tratada. queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem. A gente sempre no final pede aqui uma mensagem. Você olha para a câmera e deixa uma mensagem para quem tá ouvindo, pra quem vai assistir esse episódio. A gente precisa encerrar. Queridos, nós falamos muita coisa hoje, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem boca para falar, assim como tem ouvidos para ouvir. Deus ouve todas as nossas orações e ele responde, porque Deus ele não é mal educado e nós precisamos apenas discernir a maneira como Deus está falando, entender como Deus está falando, não colocar expectativa numa maneira que nós construímos, num molde que nós construímos, porque Deus não está preso em uma caixinha, Deus está fora dela. Então precisamos nos deixar abertos para ver ou discernir quando Deus está falando. Então, se em algum momento e nesse momento você está nessa situação de questionar, de pensar sobre o silêncio de Deus, pare um pouco,
Silencie os ruídos, os barulhos, desocupe a sua audição espiritual, né? Toda obstrução que tenha lá. Tome tempo com Deus e tenha certeza que Deus vai falar. Lembre-se daquilo que Deus já tem feito, de palavras que Deus já tem falado, e tem te conduzido até onde você está hoje. Você não veio por acaso. Talvez você nem tenha discernido que foi Deus, mas foi Deus guiando todos os seus passos até onde você está. Mas não é só até aí, porque não é só até o meio. Deus tem um fim. E como nós já sabemos, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Mas entendendo que é porque no meio Deus se faz presente. Então, quero deixar para você essa palavra para que seja fortalecido na sua fé, entendendo que o silêncio ele fortalece a nossa fé. Ele não é a ausência de Deus, na verdade, ele é uma comprovação de que Deus continua agindo e trabalhando na nossa vida. Deus abençoe. Pessoal, quero agradecer mais uma vez aos apoiadores desse nosso projeto. E existem aí alguns apoiadores, pessoas, empresas, pessoas físicas. Quero agradecer ao pastor Tyron, ao pastor Douglas. Quero agradecer à Costura Zio, a Hamburgueria do Natan, a Juliana Meligoni, Storymaker, e ao Kevin Tenório, consultor de vendas da GAC Veículos. É da Mercedes, linha da Mercedes, ele é especialista na linha de carros elétricos. Ao Raí também, do estúdio que a gente grava aqui, do Raizeiro. E você que está querendo iniciar o seu projeto, seja de podcast, seja de outro material aí para o digital, procura aí ele. A gente tem também o Instagram dele, a gente vai deixar aí. E aí você fala com ele, negocia o Raí, é gente boa demais. Valeu. Podemos orar? Podemos. Pai, nós oramos e colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos, desse projeto, Senhor, que ele possa alcançar o destino para o qual ele foi criado e aquilo que nasceu em ti, Senhor, possa fluir, prosperar. Quero colocar diante do Senhor todos os ouvintes, todos aqueles que vão estar, Senhor, assistindo esse podcast, que eles possam, Senhor, ser alcançados por essas verdades e que aonde, Senhor, houver um impedimento, aonde houver uma obstrução, nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, agora liberamos e que eles possam, Senhor, crescer e amadurecer na confiança, na dependência do Senhor. Nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e que eles possam receber dessa vida ressuscitada, dessa verdade ressuscitada, ressurreição na sua alma, no seu espírito e no seu relacionamento